divergentes. E mais importante, eu tenho divergências doutrinárias e jurisprudenciais. O que nós vamos trazer aqui, as principais características, tanto das prestadoras de serviço público quanto das exploradoras de atividade econômica, vamos dizer que é a posição majoritária. É a posição majoritária, mas não é a única, tá? Mas não é a única. Vocês vão encontrar autores, grandes autores, dizendo coisas diferentes. Mas nós vamos procurar aqui nos ater ao posicionamento majoritário, ao posicionamento que mais bem aceito é nos concursos e nos exames de ordem. Ok? Então vamos lá. Empresa estatal. Com relação à responsabilidade civil. Responsabilidade civil. Como é que eu vou encarar a estatal ou governamental, não esqueçam, com relação à responsabilidade civil? Vamos fazer o seguinte, ó. A estatal prestadora de serviço público responde objetivamente. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. A estatal prestadora de serviço público responde objetivamente. Agora, a estatal que explora a atividade econômica responde subjetivamente. Lembram da responsabilidade subjetiva? Aquela que precisa comprovar a culpa ou dolo, não é? Essa seria a responsabilidade subjetiva. Então, a prestadora de serviço, objetivamente, a exploradora de atividade econômica, subjetivamente. Este é um dos aspectos. Outro aspecto interessante que nós poderíamos lembrar aqui. Com relação às imunidades tributárias recíprocas. Como assim, Flávia? O que é isso? Imunidade tributária recíproca. Direito tributário. Se vocês forem até o artigo 150 da Constituição, lá vai estar escrito sobre imunidade tributária recíproca. E o que é isso? Está dizendo assim, ó, a União, Estados, DF, municípios não podem cobrar impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Esta é a imunidade tributária recíproca. Esta imunidade tributária recíproca, ela é estendida às autarquias e fundações públicas, de acordo com o próprio artigo 150. Doutrina e jurisprudência dizem assim, ó, imunidade tributária recíproca não é estendida às empresas públicas e sociedades de economia mista. Flávia, para nenhuma das duas? Nem para as prestadoras de serviço e nem para as exploradoras de atividade econômica? Não. Nem para as prestadoras de serviço público e nem as exploradoras de atividade econômica. Nenhum dos dois tipos de empresa estatal tem imunidade tributária recíproca. Mas eu tenho uma exceção. Correios. Correios. O STF decidiu que os Correios têm sim imunidade tributária. Ok? Então esse seria um outro aspecto relacionado às estatais. Vamos para mais um. Com relação a o tipo de relação entre os servidores e a própria entidade. São seletistas, são estatutários, como é que funciona isso? São seletistas, tá? Eles estão vinculados à CLT. Os trabalhadores das empresas públicas e sociedades de economia mista são seletistas. Eles obedecem ao regime da CLT. Ok? Muito bom. Outro aspecto. Precisa fazer concurso público para entrar numa estatal? Eu quero trabalhar nos Correios, eu quero trabalhar na Petrobras, eu preciso fazer concurso público para ingressar? Sim, sim. A regra é, precisa sim de concurso público. Eu tenho algumas exceções elencadas pela doutrina, como, por exemplo, no caso de profissionais de alta especialização. Neste caso, para a doutrina, não seria necessária a realização de concurso, mas é uma exceção. A regra diz, vai contratar empresa pública, sociedade de economia mista, seja ela prestadora de serviço ou exploradora de atividade econômica, tem que fazer concurso público. Ok? Muito bom. Outro aspecto que nós podemos lembrar é com relação aos bens. Bens das estatais são públicos ou não? Por que mesmo é importante eu saber se um bem é público ou não? Porque bens públicos, eles têm um regime jurídico diferenciado, não é? Como é que é esse regime jurídico diferenciado? Esse regime jurídico, ele é caracterizado pela imprescritibilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade dos bens públicos.
bens públicos, desculpem, que deve ser objeto de do novo programa. Mas é importante sabermos que os bens públicos são imprescritíveis, impenhoráveis e inalienáveis. Perfeito. Voltando. Bem público, bem das estatais, melhor dizendo, são bens públicos? Depende. São bens públicos e, portanto, imprescritíveis, impenhoráveis e inalienáveis os bens das estatais afetados à prestação de serviço público. Só serão considerados bens públicos das estatais os afetados à prestação de serviço público. Ok? Lembrando que a afetação tem um sentido de destinação, não é? A afetação igual destinação. Só os bens destinados à prestação de serviços públicos são considerados bens públicos das estatais, das governamentais. Ok. O que mais, Flávia, que nós temos que lembrar aqui sobre as estatais? E, dizendo novamente, eu estou trazendo aqui para vocês um posicionamento majoritário, não é um posicionamento pacífico, porque estas estatais, estas governamentais, elas não têm ainda, na doutrina e na jurisprudência, um posicionamento completamente pacificado, ok? Um outro tema interessante envolvendo as estatais é com relação à necessidade ou não da licitação. Contratação de terceiros, eu preciso ou não licitar. Porque nós aprendemos em licitações, no tema licitações, que a regra é, se eu pertenço à administração pública, direta ou indireta, com certeza, e demais entidades, né, subordinadas, está lá na lei de licitações. Se eu vou contratar com terceiros, eu preciso fazer o procedimento licitatório. Isto vale também para as empresas estatais? Elas precisam fazer licitação? Nesse ponto, eu tenho dois posicionamentos distintos, mas muito bem aceitos. Muito bem aceitos. Um posicionamento diz o seguinte, ó. Empresa pública, sociedade de economia mista, não importa se são prestadoras de serviço ou exploradoras de atividade econômica, vão necessitar fazer licitação para a contratação com terceiros. É um posicionamento bastante interessante, defensável. As empresas estatais devem licitar para a contratação de terceiros. Um posicionamento bem interessante. Mas nós temos um outro posicionamento, e este segundo agora que eu vou falar para vocês, esse posicionamento já foi objeto de duas questões da ordem. 2 vezes o exame da OAB exigiu esse assunto e deu como correto esse posicionamento que nós vamos trazer aqui agora. E qual seria, Flávia? É o seguinte, empresa estatal prestadora de serviço público precisa licitar. Sempre, qualquer que seja o objeto do contrato. Empresa estatal prestadora de serviço público licita sempre. Já as estatais exploradoras de atividade econômica, depende. Como assim depende? Depende nos seguintes termos, ó. Se esta estatal, exploradora de atividade econômica, se o objeto do contrato estiver relacionado com a sua atividade meio, precisa licitar. Mas se o objeto da licitação, objeto do contrato, estiver relacionado com a atividade fim desta estatal exploradora de atividade econômica, não haveria necessidade da licitação. Vou repetir. Estatal prestadora de serviço, licita sempre. Estatal exploradora de atividade econômica, depende. Depende do quê? Do objeto do contrato. Se o objeto do contrato estiver relacionado com a atividade meio, tem que licitar. Se for atividade fim, não precisa. Flávia, dá um exemplo que esse negócio está um pouco complicado. Vou dar um exemplo. Lembram da nossa empresa estatal que fabrica remédios para portadores de HIV? Pois bem, esta nossa estatal, ela é uma exploradora de atividade econômica. Ela precisa comprar canetas para usar no escritório, canetas. Compra de canetas é atividade meio ou atividade fim para esta estatal?
Atividade, meio. Precisa licitar.